como toda a gente sabe, não é segredo de ninguém, tenho muito boa relação com o Rui Costa. E, até porque joguei com ele e fiz um bocado, enquanto estava no Benfica, fiz um bocado o percurso que com ele, acompanhei o percurso dele, era um bocado semelhante ao meu e tenho uma boa relação com ele. E uma das coisas que eu muitas vezes brinco com ele e gosto com ele é que digo que desculpa lá, mas tu nunca jogaste um Mundial com o 10 e eu já joguei um Mundial com o 10. E coincidências de coincidências, o número que eu gosto, que é o 5, ele no Mundial de Lisboa, o Rui Costa Marca o levou o penalti com 5. aquele E eu gol que ele estou sempre um bocado na brincadeira com ele em relação a isso do número. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Jogamos em Casa. Ora, como prometido é devido, o Marcelo passou para o meu lado Agora. e passou para este lado. Agora temos convidados e eu também tinha prometido o primeiro convidado que tivesse passado na sua carreira pelo Benfica e aqui está ele, Paulo Madeira. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. É um gosto enorme ter-te aqui por todas as razões e também é porque tu fizeste parte de um grupo que conseguiu algo que Portugal nunca tinha conseguido. Ser campeão do mundo. E se calhar começamos exatamente por aí, porque acredito também que seja algo que tu tens muito carinho de olhar na tua carreira. Sim. E também estamos em ano de campeonato do mundo. E eu sinto que os portugueses, aqui o Marcelo agora, os brasileiros também acreditam como acreditam sempre, mas isso já se sabe, não? Mas este ano, 2026, achas que esta seleção pode conseguir aquilo que vocês conseguiram em 1989? Ou seja, na altura vocês foram os primeiros campeões do mundo sub-20, agora termos a primeira conquista numa seleção principal. Antes de mais, cumprimentar-vos aos dois, cumprimentar o Marcelo, dar os parabéns ao Marcelo a duplicar, porque pela excelente carreira que fez como jogador de futebol. Obrigado. Conheço o Marcelo há uns 3 ou 4 anos, através de um amigo íntimo nosso, e felicitá-lo também por ter escolhido Portugal para vir viver, porque acho que Também parece uma excelente ideia. é sempre um país que acolhe bem as pessoas. Em relação à pergunta que me fizestes, em relação a Portugal poder ser um potencial vencedor ao ser campeão do mundo, ou ganhar Este Mundial. no fundo, este Mundial, que é coisa que em termos de seleção A ainda Portugal ainda não o conseguiu, mas acho que temos uma seleção fabulosa. Aliás, eu acho que temos 2 ou 3 seleções fabulosas, porque qualquer que sejam qualquer que seja a convocatória que o nosso selecionador faça, temos aqui um leque de, sei lá, de 40 jogadores com uma qualidade muito acima do normal, jogam todos em grandes clubes europeus, e que seguramente vão querer, e especialmente o nosso Ronaldo vai querer, se calhar, Era a cereja no se topo do bolo. despedir em grande, e obviamente com esta conquista deste Mundial seria a cereja no topo do bolo. Agora sabemos como é que é o futebol, não é fácil, há seleções fortíssimas, Argentina, Brasil, a seleção aqui do nosso Marcelo, que são sempre aquelas que as pessoas apostam para serem campeões do mundo. Portanto, vamos ver, acho que é importante também saber a forma como os jogadores chegaram lá, é sempre num final de época. Normalmente, e nós temos jogadores, como eu já disse anteriormente, nos grandes clubes europeus, que seguramente vão chegar às competições europeias o mais tarde possível, portanto vão ter muitos jogos nas pernas. Esperemos que o lote de jogadores que o selecionador convocar que seja o ideal e que possamos honrar Portugal como temos honrado nos últimos anos na seleção lá. E voltando então a 1989 e a Riad, um Riad completamente diferente daquilo que é hoje em dia. Como é que foi essa conquista? E já agora um bocadinho aqui em jeito de brincadeira, ainda bebes Coca-Cola? Eu acho que esse Mundial foi, pronto,
quando é o primeiro é sempre uma surpresa. Nós não sabíamos o que é que iríamos encontrar. Foi um trabalho do professor Carlos Queiroz e do Nel Vingada durante 3 ou 4 anos, que culminou um bocado com essa ida ao Mundial. Acima de tudo, era um grupo muito unido, era um grupo que já se conhecia há 3 ou 4 anos, era um grupo que tinha uma ligação muito forte, tínhamos uma ligação muito, e temos uma ligação muito forte entre todos, mas no fundo era uma surpresa, nós não sabíamos, íamos para um país, hoje em dia as telecomunicações são fáceis, mas antigamente, para vocês terem uma ideia, para se comunicar com Portugal era por telefax e íamos muitas vezes ter com os jornalistas para conseguir chegarmos à família, porque telefonar era difícil, informações de Portugal era difícil, e estávamos num país, como disseste e bem, aquilo que havia nos corredores dos hotéis era Coca-Cola. Coca-Cola não faltava. Mas eu tenho a convicção que foi uma experiência fantástica e que no fundo não é para me gabar, mas acho que abriu um bocado as portas à geração seguintes que depois apareceu o Mundial de Lisboa de 91, que também fomos campeões, mas este de 89 foi por ser surpresa, por ser o primeiro, por eu hoje ainda muitas vezes ir na rua e pessoas da minha idade dizerem: epá, eu faltava à escola para ir ver os vossos jogos e não sei o quê. Ou seja, foi marcante. Nem mesmo para titular na final. Sim. Eu joguei os jogos todos e na final eu também joguei os 3 primeiros, depois os 2 a seguir, um contra o Brasil, entrei e depois na final joguei a titular. Sabes qual é que era o número do menino no Mundial de Arte? Não lembro. Número 10. Essa história do 10, eu, como toda a gente sabe, não é segredo de ninguém, tenho muito boa relação com o Rui Costa. E, até porque joguei com ele e fiz um bocado, enquanto estava no Benfica, fiz um bocado o percurso que com ele, acompanhei o percurso dele, era um bocado semelhante ao meu. E tenho uma boa relação com ele, e uma das coisas que eu muitas vezes brinco com ele e gosto com ele é que digo que desculpa lá, mas tu nunca jogaste um Mundial com o 10 e eu já joguei um Mundial com o 10. E coincidências de coincidências, o número que eu gosto, que é o 5, ele no Mundial de Lisboa, o Rui Costa jogou com o 5, e estou sempre um bocado na brincadeira com ele em relação a isso do número. Mas Já foste sorteio. aquilo começou, tínhamos 21 bolas dentro de um saco e cada um tirou a sua e foi por sorteio. Depois nos outros anos, acho que no Mundial de Lisboa também foi por sorteio. Depois, já no Euro 96, já foi por comprar o número, ou seja, havia leilão e depois o dinheiro reverteu para uma instituição, na altura do Euro 96, reverteu para uma instituição, e era um pouco assim. E vocês chegaram a se reunir depois dessa conquista novamente? Ou se encontraram toda a equipe? A gente por norma, não digo todos os anos, mas 5 em 5 anos, normalmente a Federação ou faz um almoço, ou faz um jantar, faz um convívio e juntamos praticamente todos. Em 2019 comemoramos os 30 anos e a Federação fez tipo uma homenagem lá na Federação. Foi giro porque fizemos um jogo não de futebol, mas aquela modalidade de andar em vez de bola ou walking bola, porque de facto a barriga de alguns já não dá para muito mais. Mas nesse aspecto a Federação acarinha e temos, eu não digo que temos privilégios, mas mesmo em jogos de seleção somos sempre convidados. Há aqui
uma preocupação por estas duas gerações. A geração de ouro, Bem, chamada geração de ouro. Ainda por cima, era uma geração que, tudo bem, houve ali algumas coisas, como estavas a dizer, que também tiveram alguma sorte, mas eu acredito que nesses momentos também é preciso alguma sorte, mas estão muito talento, era com um talento inacreditável. Eu acho que, e o Marcelo está aqui testemunha também, que no futebol a sorte tem que acompanhar sempre quem tem sucesso. A sorte, o estar no sítio certo à hora certa, tudo isto é um conjunto de situações que depois se chega ao sucesso. Nós nesse Mundial tivemos, nos 2 primeiros jogos tivemos 2 vitórias, depois no terceiro jogo com a Arábia Saudita perdemos 3-0 também. E, portanto, mas conseguimos passar à fase seguinte e depois a fase seguinte apanhamos o Brasil também na meia final, conseguimos ganhar 1-0. Ainda te lembras de alguns jogadores que estavam nessa seleção brasileira? Naquela altura tinha lá jogadores que, obviamente, a gente das nossas gerações na altura conhecia alguns jogadores e jogadores que depois acabaram por ser importantes no Campeonato Brasileiro. Mas assim de repente não. Lembramos que, por exemplo, na final jogamos contra uma equipa da Nigéria que isto não é dizer que não é afirmar nada, mas de facto eram jogadores que seguramente não tinham a idade, ou pelo menos alguns não tinham a idade que deveriam ter, porque em termos físicos eram jogadores, eram os jogadores que eu via o central que estava a marcar o João Pinto, tinha para aí 1,90 m e o João Pinto era e depois não é só o facto de serem altos, era o facto de, em termos físicos, Sim, nota-se uma diferença muito, muito grande. Por isso às vezes o futebol também tem um bocado isso, tem um bocado que nem sempre quem é muito grande e forte ganha, que às vezes basta ser pequenino e tecnicamente bom para se calhar ser melhor. E olhando para tu surges na equipa do Benfica numa altura que não tem, em termos de títulos e em termos daquilo que a equipa do Benfica lutava, não tem muito a ver com aquilo que é hoje em dia, não é? Era uma realidade um bocadinho diferente, com o Sr. Eriksen como treinador. Como é que era ser treinado pelo Sven-Göran Eriksson e estar naquele momento? Tu ainda jogaste num estádio com 120.000 adeptos, como é que era essa fase? Eu acho que há aqui uma mesmo em termos de mentalidade, há aqui nota-se aqui alguma diferença. Eu subi a sénior, vinha dos júniores, eu e o Paulo Sousa, subimos os dois a sénior e apanhamos como treinador o Eriksson, o Mr. Eriksson, em que tratávamos o Mr. Eriksson por senhor. Apanhamos uma geração de jogadores do Benfica, antiga, jogadores com... Ainda jogaste no Bento? Ainda joguei com o Bento, ainda joguei com o Chalana, ainda joguei com o Diamantino, ainda joguei com o Riáguas. E nós jovens tínhamos muito respeito a esses jogadores. Tínhamos, para teres uma ideia, nós entrámos dentro do balneário e cumprimentámos por Sr. Bento, por Sr. Veloso, por Sr. Vitor Paneira. E eu acho que é isso hoje o que falta. Eu acho que hoje aqueles miúdos que sobem à equipa principal, não acredito que haja esse respeito pelos jogadores mais velhos. Acho que a mentalidade mudou um bocado. Não sei se é melhor ou não, mas nós naquela altura, até quase que para sair do balneário era preciso pedíamos autorização quase aos jogadores mais velhos para sair. Portanto, isso também nos calejou no sentido de fez-nos pensar também que o futebol tem que haver respeito. Obviamente que de ser treinado pelo Mr. Eriksson, ele como figura principal naquela altura era um treinador acima de tudo, em que toda a gente respeitava. Na altura veio com uma inovação, porque isto o futebol está sempre a evoluir, e ele na altura era
Era os campos curtos e quase pressão homem a homem. E era uma novidade na altura e obviamente como novidade é das coisas que nos lembramos sempre. Mas acima de tudo a grande ideia que ele nos passava era o respeito que a gente tinha por ele. O Ericsson foi uma pessoa marcante e ainda há um ano atrás fizemos uma homenagem mais que merecida a ele, mas de facto marcou gerações. E um episódio giro nessa homenagem foi que nós fizemos o Benfica fez questão de o convidar para viver um jogo e ele veio a Lisboa e estava a ser entrevistado num hotel pelo jornalista Era o Luís Miguel Pereira. da BTV. E aquilo que a gente tínhamos de fazer éramos os jogadores todos que foram treinados por ele aparecermos num hotel tipo surpresa e fazermos uma surpresa a ele. Ou seja, ele não sabia de nada. E uma das coisas que me marcou muito foi que quando fizemos essa surpresa, ele levantou-se da cadeira e começou a cumprimentar um a um e conhecia o nome de todos os jogadores que cumprimentava, sabia o nome exatamente todos, ou seja, passados esses anos todos, obviamente cada um mudou facialmente, fisicamente, muita coisa, porque estamos a falar de jogadores como, obviamente, os Humbertos Coelhos e os Tonis, se calhar ele até tinha ligações próximas a eles, mas outros jogadores tipo o Padinha, o Carlos Pereira, ele lembrava-se dos nomes deles todos, ou seja, de facto depois passado 3 ou 4 meses ele faleceu, mas de facto foi uma homenagem muito sentida e mais que merecida. E ele certamente deverá ter ficado muito feliz com essa Eu penso que sim. homenagem. Vocês são os dois centrais? Ou foram os dois? Ou central? Calma. Mas daria uma papo muito boa, viu? Até hoje está a ficar. Mas central uma vez, central vocês quando iam defender algum avançado, isto para ter a ver se vocês têm algo. O que é que vos preocupava mais? O que é que. Eu vou-te dizer uma coisa, uma das grandes referências que eu tenho enquanto central e enquanto jogador que jogou comigo e me ensinou a maior parte das coisas que eu aprendi no futebol, e o Marcelo sabe bem o nome que eu vou falar, chama-se Ricardo Gomes, que na altura, quando eu subi a cena, ele era o capitão da seleção do Brasil, e eu olhava para ele como não digo como um professor, mas alguém em que eu alguém que eu queria ser, ou seja, ficava muitas vezes a vê-lo treinar, da forma como ele abordava os lances, da forma como ele se posicionava, que era a grande especialidade dele, como o Marcelo era também em termos posicionais. Ele era muito inteligente a jogar e tu sabes, quem acompanhou o Benfica e quem acompanhou a carreira do Ricardo nos últimos anos, o Ricardo quase já nem conseguia andar com os problemas de joelhos que ele tinha e de facto era um central que Voltava caminho. Muito bem. muito acima da média era, e eu cresci um bocado com a educação que no fundo ele me deu. E para vos contar uma história, para verem realmente a pessoa que o Ricardo era, nós antigamente, não sei se hoje funciona também, se calhar nos miúdos funciona, nós quando subíamos à equipa principal, o salário era relativamente baixo e depois tu tinhas que cumprir objetivos, fazer 5 jogos, fazer 10 jogos e os salários aí iam aumentando proporcionalmente. E eu e o Paulo Sousa tínhamos isso no contrato. E eu faltava cumprir um jogo
de uma série, não sei se era de 5, se era de 10, já não me lembro. Faltava-me cumprir faltava-me um jogo para cumprir e eu e o Paulo Sousa, como nós fazíamos muitas vezes estágios, cada vez que íamos fora, por exemplo, íamos ao norte, íamos no sábado, fazíamos estágio sábado para domingo, a gente normalmente nos estágios jantávamos e íamos para o quarto do Valdo e do Ricardo Gomes, que eles ficavam os dois no mesmo quarto. E eles gostavam muito de mim e do Sousa. E nós íamos os dois miúdos para o quarto deles a brincar e às vezes havia na altura jogos do Sega e a gente andava lá sempre a jogar. E na brincadeira, eu não queria, tinha vergonha de dizer isso ao Ricardo, e na brincadeira o Sousa diz ao Ricardo, sabes que o Paulo amanhã só falta um jogo para cumprir os objetivos. E ele, é? Então o Paulo, mas já amanhã. E não, pá, já não me lembro o que é que foi que aconteceu, sei que eu acabei por jogar depois, no dia a seguir, e pronto, e cumpri o objetivo, para vocês verem um bocado... para já aquilo que ele gostava, eles os dois gostavam muito queríamos que os miúdos fossem para o quarto dele à noite e estávamos lá sempre. E os outros dois que gostavam também de nós eram o Veloso e o Paneira. Ficávamos sempre na mesa deles, porque eram mesas de 4, e a gente ficava sempre nas mesas deles. E qual era o objetivo do Veloso e o Paneira? Isto agora posso dizer que já passaram estes anos todos. Como nós não bebíamos vinho, nem eu nem o Sousa, e só tínhamos direito a um copo de vinho por... assim, tinha um copo. Eles faziam assim, vinham ao homem a servir o copo de vinho, enchiam do Veloso, enchiam do Paneira, e quando o homem se ia embora, eles diziam assim, não, estes dois que eles também bebem. E depois bebiam o deles e trocávamos os copos, para eles beberem 2 copos de vinho. E os miúdos aguinhos. E miúdos à água, que a gente, na altura, o vinho não era uma coisa que eu gostasse. Olhando também para esses anos de Benfica, eu diria ali até depois tu regressas à equipa do Benfica na temporada 94-95, depois do Benfica ser campeão em 93-94. O que correu mal nesse ano? Porque era um Benfica campeão. Estás a falar do ano que eu regressei. Sim, o do Jorge. Olhando, não tanto em ti como jogador, mas porque houve ali uma ideia que Tu sabes que a equipa que foi campeã foi muito mexida. Saíram muitos jogadores, saíram os jogadores com alguns anos de clube. E a equipa no ano a seguir... pelo agora presidente, Sim. Sim, mas esse foi para melhor. E entretanto, no primeiro ano do Horto Jorge, veio muitos jogadores, jogadores muitos contratados cá em Portugal, e obviamente que as coisas não correram bem, e chegou ao final dessa época. E isto para te contar porque é que eu também, depois no final dessa época saí. A época não correu bem nem a mim, nem a maior parte dos jogadores. E o Artur Jorge entrou em conflito um bocado com alguns jogadores. E eu, aliás, o Artur Jorge tinha tido um problema de saúde, tinha sido operado. E antes do Artur Jorge ser operado, o Artur Jorge tinha dito ao Gaspar Ramos, que era o diretor desportivo, neste caso era o diretor, que mandava no futebol, para assinar, para renovar contrato comigo. E eu renovei 2 anos de contrato naquela altura. Entretanto, o senhor Artur Jorge é operado, tem um problema de saúde, é operado, e chega ao final da época e chama-me ao gabinete dele e diz que não conta comigo, que tinha que ir embora, porque se eu quisesse ficar ali ia treinar para a praia. Isto, a célebre frase do Artur Jorge mandar treinar para a praia foi um bocado assim. Pronto, eu respeitei o Artur Jorge, levantei-me do gabinete e fui-me embora. E essa frase depois foi muito falada, de dizer que o Artur Jorge mandou-me treinar para a praia, não sei o que mais. Pronto, e eu depois fui para o Belenenses com um contrato com o Benfica, que eu tinha contrato com o Benfica, fui para o Belenenses os 2 anos que o Artur Jorge tinha contrato com o Benfica, e eu fui para o Belenenses. Estive lá 2 anos e depois regressei, passados 2 anos outra vez. Portanto, eu não sei se não é inédito um jogador ter saído 2 vezes e ter regressado. Acho que no clube não deve haver muitas experiências dessas.
Antes que foram anos um bocadinho complicados. Foram anos complicados, foram anos que quando não se ganha e quando não se ganha títulos, e o Benfica, tu tens essa obrigação quase de ter que ganhar, e quando isso não acontece, obviamente são anos negativos, não é? E naquela altura foi o que aconteceu. Foram anos difíceis, foram anos complicados, apesar de termos, e o Benfica naquela altura, quase todos os anos contratava sempre jogadores com um ou outro jogador com algum peso, e estou-me a lembrar aqui de um Canija da vida, estou-me a lembrar aqui de um Poborski da vida, estou-me a lembrar aqui, sei lá, tantos jogadores com jogadores com muita classe. Mas de facto, o futebol, uma equipa. o Marcelo sabe muito bem, o futebol é a equipa. Se a equipa está unida, às vezes até equipas que em termos de jogadores não com muita qualidade, mas se for uma equipa unida tem mais hipótese de ter sucesso do que se forem jogadores individualmente a resolver as coisas. E portanto, naquela altura as coisas de facto foram anos difíceis. Você não problema de comprometimento da equipe? O que dificultou essa? Você acha que Sabes que naquela altura quando tu estás numa equipa em que há muitas saídas e muitas entradas, nunca consegues criar aquela estabilidade, porque saíam muitos jogadores, entravam muitos jogadores, saíam muitos jogadores, entravam muitos jogadores, e não havia grande instabilidade em termos. Isto é a opinião, obviamente, agora visto de fora, pode ter sido isso, mas que de facto as coisas não correram bem nesses anos, não correram. E como é que foi lidares como colega de equipa com o Poborski, sabendo aquilo que ele tinha feito? Se vocês falaram alguma coisa, ele entrou no balneário, quando ele veio para o Benfica, quase que queria bater nele por ele ter feito aquele golo a Portugal e por ter nos roubado um prémio que na altura era já não sei, mas era muito dinheiro do prémio, que a gente tinha prémio de jogo se ganhássemos à República Checa, e o sacana estragou a festa. Eu lembro perfeitamente, por acaso, de onde é que estava a ver esse jogo. E de certa forma esse Euro acabou por também, apesar de Portugal não ter passado dos quartos de final, acabou por marcar um bocadinho o caminho para aquilo que acabou por acontecer a partir daí. Sim, claro. Eu acho que a partir desse europeu, o jogador português começou a ir para o estrangeiro e começou a dar cartas, e foi um bocado a partir desse europeu que facilmente qualquer jogador cá em Portugal ia para fora, e depois começou a sair a geração de ouro, começou a sair toda lá para fora. Aliás, houve uma altura que tive essa hipótese de sair para o Mónaco, e derivada à minha mulher na altura estar grávida da minha primeira filha, da minha segunda filha, eu acabei por dizer que não, que queria ficar no Benfica, e obviamente não me arrependo, mas se calhar se tivesse ido, se calhar até as coisas podiam, não digo em termos de carreira, porque praticamente a minha carreira na altura estava feita, e estamos a falar em 98, 97, 98. Mas pronto, não, quis ficar no Benfica e não aceitei essa proposta.